na nossa vida espiritual, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós declaramos a fé no seu sacrifício vicário, quando nós declaramos que cremos na palavra de Deus, nós precisamos também de um contro aut del na nossa vida. Como assim, pastor? Tem que começar tudo de novo. E o tema da nossa mensagem de hoje é contro aut del. Nós vamos ter que começar tudo de novo. E vamos ser norteados na nossa meditação por Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se um computador, queridos, processa dados com uma velocidade muito grande, é claro que nós sabemos que a nossa mente também faz isso. E nós, quando estamos falando de vida espiritual, precisamos pensar na mente humana. Por quê? Coloca o tópico primeiro, por gentileza. Obrigado. A mente humana significa o quê? Que nós precisamos ter a nossa mente trabalhada pelos preceitos da palavra de Deus. A nossa mente, a mente humana, ela processa os dados que chegam até ela através de um sistema sensorial. E que sistema é esse? Sem querer me expandir demais na psicologia, porque isso seria mais propício para a pastora Elaine, como psicóloga que é, os nossos sentidos, ou seja, a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar e o nosso tato, providenciam informações do mundo que vão para a nossa mente, que alimentam a nossa mente. Essas informações, elas ficam gravadas em uma parte da mente chamada subconsciente. O consciente recebe essas informações e elas são guardadas no subconsciente. Por isso, tudo que nós já vimos, tudo que nós já lemos, tudo que nós já ouvimos, tudo, absolutamente tudo, está guardado em nossa mente. E é por isso, queridos, que a palavra de Deus trabalha tanto com a questão da nossa mente. A gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é extremamente racional naquilo que se dirige ao nosso entendimento, para que nós possamos empreender as modificações necessárias na nossa vida, para que nós venhamos a experimentar verdadeiramente uma nova vida em Cristo. Na nossa mente, essas duas partes, consciente e subconsciente, a gente precisa entender que o consciente comanda, decide, é a sede da nossa razão, O subconsciente, como eu mencionei, vai arquivar tudo que nós já vivenciamos e vai se submeter ao comando do nosso consciente. E é por isso que a Bíblia é clara, expressa na necessidade que nós temos de renovar a nossa mente. Deus não trabalha com coisas reformadas. Deus não trabalha com a mente parte velha, parte nova. Deus não trabalha com a mente que é 80% nova, mas ainda é 20% velha. Ou nós temos uma nova mente, que a Bíblia vai chamar da mente em Cristo, ou a mente de Cristo, ou a nossa mente ainda não está na plenitude daquilo que Deus precisa que nós estejamos, para que nós possamos vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto nós não formos transformados pela renovação da nossa mente, nós estamos incapacitados para experimentar isso. E a Bíblia diz experimentar e comprovar.
Muitas pessoas ainda não tiveram a alegria de experimentar a boa, agradável e aquela que é dita perfeita vontade de Deus. A despeito de estarem na igreja há muitos anos até. Existem pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas cuja mente ainda não foi renovada. E eu fico pasmo e perplexo, porque isso é uma realidade presente em todas as igrejas no mundo inteiro. Por quê? Porque nós precisamos querer esta renovação da nossa mente para que ela seja uma realidade em nós. Nós precisamos viver o que o grego chama de metanoia. Metanoia. A metanoia, queridos, significa mudar de ideia, mudar de pensamento. Ou seja, quando a gente se converte à palavra de Deus, quando a gente reconhece Jesus Cristo como nosso Salvador, nós precisamos mudar totalmente, nós precisamos viver esta metanoia espiritual. A nossa mente velha já não mais nos acompanha, já não mais serve para que nós possamos estar verdadeiramente na presença de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Se eu e você estamos em Cristo, nós somos nova criação, e a Bíblia, ela é expressa, as coisas antigas já passaram, a nossa mente antiga já passou, a nossa forma de viver, o nosso comportamento, nossas emoções, nossos sentimentos antigos já passaram, porque surgiram coisas novas. E metanoia, queridos, significa essa mudança completa, essa mudança absoluta. Ela é radical, mas ela precisa ser decidida para que nós possamos vivê-la e, consequentemente, estarmos dentro daquilo que Deus preparou para mim e para você. Infelizmente, nós queremos viver as coisas novas de Deus com a nossa mente antiga, com os nossos valores antigos, com os nossos sentimentos antigos, com as nossas prioridades antigas, com o nosso modus vivendi antigo, e nós não vamos conseguir jamais, porque a Bíblia declara: quem está em Cristo é nova criação. E somente quem está em Cristo tem direito às promessas da palavra de Deus. Paulo escreveu isso aos Romanos: só quem tem a mente renovada vai estar apto para experimentar e comprovar. Ou significa, vai viver e ainda vai declarar que é fato, que é verdade, que a vontade de Deus é boa, é agradável. Mas o que mais obstacula a nossa renovação de mente é a falta de consciência da necessidade dessa mudança e nós acharmos acomodadamente que nós já estamos no nível mais do que suficiente para nos relacionarmos com Deus. Esquecendo, queridos, que quem vai nos dar o apto ou não para o relacionamento com Deus é Ele próprio. É Ele, como nós vamos ver mais adiante, o salmista declara: sonda-me. É Ele que vai nos sondar e vai conhecer a nossa mente e vai dizer se eu ou se você estamos aptos para experimentarmos e vivermos esta vontade boa e agradável. Por quê? Porque o cristão precisa ter mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 11 a 16, nos diz assim: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Mente humana conhece coisas referentes a homens, a humanidade. E aí ele continua dizendo: da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Somente com a nossa mente trabalhada pelo Espírito de Deus, nós vamos conseguir conhecer as coisas de Deus. E ele continua: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado
gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, porque a sabedoria humana, querido, não serve para absolutamente nada em termos espirituais de nosso relacionamento com Deus. As pessoas pensam que com o seu conhecimento, e às vezes até conhecimento teológico, porque a palavra de Deus, ela não é só para ser conhecida, ela é para ser vivida. A própria palavra declara que aquele que ouve a palavra, mas não a vive, é mentiroso. Porque Deus não quer que nós tão somente conheçamos, mas que nós pratiquemos, que nós vivenciemos a palavra. E continua Paulo escrevendo, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As verdades espirituais não são para as pessoas que estão longe de Deus. As verdades espirituais, elas não são destinadas para aquelas pessoas que vivem longe de Deus. As verdades espirituais declaradas pela Bíblia são para aqueles que verdadeiramente estão em Deus. E ele continua, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito, não aceita. Não adianta você querer insistir com uma pessoa, você querer discutir com uma pessoa que está longe de Deus, que não tem o Espírito. Ela não vai entender, a mente dela é bloqueada pelo pecado. A mente dela não está em Cristo. E se não está em Cristo, queridos, desculpa, não é radicalismo não, está no diabo, porque não tem possibilidade. Na vida espiritual não existe a Suíça, eu sempre menciono isso aqui, a neutralidade, não existe isso. Ou nós estamos 100% em Deus, ou, queridos, qualquer percentual menor, nós estamos no diabo. Acreditem, mas eu estou 80% em Deus, não é suficiente. Deus nos quer 100%. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Quem já não chamou você de louco? Quem é que já não disse para você que você é louco por vir à igreja? Quem já não chamou você de louco porque você às vezes trabalha na igreja, ou canta no coral, ou toca na banda? Quem já não chamou vocês, principalmente os jovens, que são loucos porque estão abrindo mão de usufruírem da sua juventude nos padrões que o mundo exige que eles façam? Por quê? Porque para as pessoas nós somos loucos, e é verdade, porque nós somos salvos pela loucura da pregação. E por que a pregação é uma loucura? Porque as pessoas que estão com a sua mente bloqueada não têm condições de compreender a verdade, se recusam a aceitá-la. Aí Paulo continua, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É muito triste, queridos, que nós possamos ler isso. Mas é mais triste ainda que poucas pessoas possam declarar isso. Tenho a mente de Cristo. É só você olhar para aquilo que você está inclinado, para aquilo que nós andamos fazendo, para aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós damos prioridade, e aí você vai ter a convicção de afirmar que a sua mente é a mente de Cristo. Você tem certeza? Com às vezes o coração cheio de ódio, medo, rancor, temores, angústia, depressão, e você acha que essa é a mente de Cristo? Inclinado a aceitar os padrões do mundo, achando que isso tudo que está acontecendo é normal, achando que os valores que o mundo está colocando dentro da sua casa, se trata da contextualização da modernidade, e que a Bíblia precisa se adaptar a isso, porque isso é o discurso de muitos cristãos. Isso é ter a mente de Cristo. Por isso que Paulo declara, aquele que tem o Espírito de Deus pode declarar, nós temos a mente de Cristo.
Eu não vou mandar você fazer essa afirmação, queridos, porque seria muita pretensão da minha parte achar que 100% das pessoas que aqui estão, por mais que eu ore por isso, pastor Elaine também, por mais que nós preguemos para isso, por mais que nós trabalhemos para isso, nós sabemos que não podemos afirmar que 100% das pessoas que estão aqui têm a mente de Cristo. Mas não tem porque não querem, não tem porque não desejam, não tem porque se recusam a ter, não tem porque não conhecem a Deus como deveriam conhecer, não tem porque não conhecem a palavra de Deus. Hoje nós vivemos uma teologia em que o cristianismo é muito tênue. Na verdade, nós evangélicos, e quando eu falo isso, generalizo pelas igrejas que estão por aí, queremos viver um cristianismo que é praticamente, queridos, litúrgico, de vir para a igreja, participar de um culto de 1h30, 2 horas, e ir embora e fazer o que quiser, Ontem mesmo eu estava conversando com alguns jovens da igreja, e elas estavam mencionando que conhecem pessoas que se dizem evangélicas, e dia desse uma delas estava falando assim, olha, vamos pedir para o culto jovem começar mais cedo, porque aí a gente pode sair e pode pegar ainda o funk lá na comunidade e tal. E isso é ter mente de Cristo? Vocês realmente acham que Cristo estaria num baile funk, descendo até embaixo? Realmente vocês conseguem imaginar o seu Salvador, o nosso Salvador, fazendo isso? Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar Jesus Cristo num barzinho enchendo a cara? Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar um Jesus Cristo se drogando para poder pegar uma onda? Vocês conseguem? Vocês conseguem imaginar Jesus Cristo fornicando? Vocês conseguem imaginar praticando sexo ilícito, como a Bíblia declara? É assim que vocês veem Jesus Cristo? Atenção, queridos, muitas peças passadas na Broadway, Jesus Cristo Superstar, e outras mais, mostram Jesus Cristo distorcido da Bíblia. Jesus Cristo, se você quiser conhecer, vá na Bíblia. Da mesma forma que se você quiser me conhecer, não adianta você procurar uma pessoa. Você conhece o pastor Álvaro? Já ouvi uma vez. E aí ele vai dizer para você quem eu sou? Não tem como. Quer me conhecer? Convive comigo. Quer me conhecer? Frequenta a minha casa. Aí você verdadeiramente vai poder dizer que me conhece, e ainda assim, parcialmente. Porque ninguém me conhece melhor depois de Deus do que a minha esposa, do que os meus filhos que conviveram comigo, que agora já são casados, 24 horas por dia. As pessoas querem um conhecimento superficial com Deus. As pessoas, na verdade, não querem estar com, elas querem ficar com Deus. É exatamente isso. Assim como a garotada acha que é legal ficar, beija um, beija dois, beijei 15 num baile só. E aí, graças a Deus, aqui ninguém mais me pergunta se ficar é pecado. Graças a Deus, porque todo mundo aqui já entendeu o que é ficar. Na verdade, tem pessoas que são assim. Eu quero passar lá na igreja, vou dar um beijinho em Jesus Cristo, mas agora eu vou lá para o funk, vou dar um beijo no funk, vou dar um beijo na bebida, vou dar um beijo na pornografia, vou dar um beijo na prostituição, é isso. E você acha que isso é a mente de Cristo? Mas é isso que nós estamos vendo hoje. Pessoas com valores muito tênues. É interessante que a sociedade, e até a palavra de Deus, demanda no casamento uma coisa chamada fidelidade. Fidelidade. Adultério é algo que dá legalidade ao divórcio até na Bíblia. Por quê? Porque faltou fidelidade. Mas nós não queremos exercer essa fidelidade do compromisso com Deus. E é por isso que muitas vezes nós não vamos alcançar a mente de Cristo, como Paulo escreve. E sabendo disso, queridos, Satanás, o que ele mais vai fazer é atacar a nossa mente. O alvo de Satanás é a nossa mente. O alvo de Satanás no meu coração? Esse é o coração o quê, queridos? Esquece isso. Satanás, ele vai atacar, ele já está, ele vive perpetuamente atacando a nossa mente. Olha só, Satanás não vai ficar incomodado se você estiver na igreja, não. Satanás não vai ficar incomodado se você vier aos cultos, não mesmo. Satanás não vai ficar incomodado se você declarar que é evangélico, não tem problema nenhuma, desde que você não mude a sua mente.
Desde que você esteja na igreja, nos cultos, desde que você esteja até lendo a Bíblia, mas a sua mente é aquela mente que não foi renovada ainda. Aí, queridos, ele vai falar assim, esse aí não vai me dar trabalho, porque esse aí já está exatamente como eu quero. Muitas pessoas na igreja, estão longe da mente renovada, longe dos padrões que a Deus demanda no nosso relacionamento de consciente e subconsciente, no nosso relacionamento com Ele. A palavra de Deus, queridos, ela diz para mim e para você que quem vai determinar a quem nós vamos servir é a nossa mente. É a nossa mente. Pastor, não é o nosso coração? Então leiamos Romanos 7, 25. Paulo mais uma vez. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, não está escrito coração, está escrito com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, com a mente, mas com a carne da lei do pecado. Da lei do pecado. Então presta atenção, queridos, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Se a minha mente é a mente de Cristo, eu sou escravo no sentido de que eu estou preso. É aquela escravidão voluntária de nós nos submetermos ao senhorio do Senhor. Satanás vai atacar a nossa mente o tempo todo o tempo. E as armas do diabo, queridos, presta atenção, são suas mentiras sutis e inteligentes. Mas são mentiras tão inteligentes que nós temos pouca defesa contra elas, a não ser que conheçamos profundamente a verdade. As mentiras de Satanás, e a Bíblia é repleta de exemplos da atuação dele, com essas mentiras sutis e inteligentes, ele vai prender a sua mente com isso, seus conceitos, valores, princípios, e isso vai gerar em você crenças que vão gerar atitudes. E se Satanás consegue impedir a renovação da sua mente, ele já exerce o controle e ele vai destruir você. Porque se a mente se esvai, tudo se esvai. É claro que a gente fala muito a respeito de coração. Mas se você for estudar a palavra de Deus, a quantidade de alertas bíblicos referentes à nossa mente é algo surpreendente. Satanás, ele sempre vai trabalhar na sua mente com mentiras. Satanás não penetra no seu pensamento, mas ele sugere e você pensa que é você que está pensando. Satanás, ele é tão sutil, que ele simplesmente vai induzir você. E aí você vai pensar da forma que ele quer que você pense. E esse pensamento vai gerar em você uma emoção. E essa emoção, no momento certo, vai gerar em você um comportamento. E é exatamente assim que ele vai trabalhar. Ele vai sugerir para você, ele vai trazer para você mentiras tão sutis que se você não conhecer a palavra, você vai se tornar presa fácil. João 8, 44 nos alerta dizendo assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Queridos, está claro, quem realiza o desejo do diabo é filho dele. Está claro, e filho dele vai morar com ele. A Bíblia, ela não faz questão nenhuma, queridos, de trazer subterfúgios ou mensagens subliminares. A Bíblia é objetiva, a Bíblia é direta, para que nós possamos nos agarrar nesta verdade e vivê-la. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você realiza o desejo do diabo, ele é seu pai. Aí ele continua dizendo, ele foi homicida desde o princípio. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente,
fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ninguém espere de Satanás uma verdade. Ninguém espere que ele vá trazer para alguém bênçãos, que vá trazer para alguém alegrias. Muitas pessoas se rendem à vontade dele, mas acreditem, há sempre um preço. Por quê? Porque a finalidade dele é destruir. E Satanás começou a trabalhar na mente desde o Éden. Vamos ler Gênesis 3, de 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, a Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Ou seja, tem certeza? Você tem certeza que é isso mesmo? E aí continua, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ora, Satanás sabia que não era essa a ordem que Deus tinha dado. Respondeu a mulher à serpente, foi dar papo para o diabo, né? Tem crente que adora dar papo para o diabo, tem crente que adora. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente, disse o diabo, disse Satanás à mulher, certamente não morrerão. Quem é Satanás para fazer uma afirmativa dessa? Isso é mentira. Se Deus disse vai morrer, vai morrer. E ele vive dizendo para muita gente assim, olha, não é bem como esse pastor está falando, não, queridos. É muito radicalismo. Deus é muito bom para querer que nós nos relacionemos com Ele desse jeito. Deus é muito flexível. Tudo que Ele quer é o seu coração. Ele sabe que você tem que aproveitar a vida, que você é jovem. Ele entende por que você roubou, porque está passando por uma necessidade. Ele sabe que você está se corrompendo. Sabe por que você é corrupto ou corruptor? Porque nesse país as coisas só funcionam assim. Você tem que fazer parte do sistema. Continua Satanás dizendo, Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. A mentira de Satanás continua. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aquela mente de Eva, que estava em Deus, começou a ser corrompida pela mentira do diabo, e a Bíblia diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, olha os sentidos levando para a mente, agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, tadinho, que comeu também. Como é burrinho esse Adão. Os olhos dos dois se abriram. Olha só, a mentira de Satanás caiu na hora. Vocês não vão morrer, morreram. Vocês vão ser igual a Deus, não foram. Porque a mentira de Satanás, queridos, não tem base. É o que a palavra de Deus declara. Ele é, desde o início, ele é homicida, não se apegou à verdade. E aí a Bíblia diz o seguinte, perceberam que estavam nus e juntaram folhas de figueira para cobrir-se. As mentiras de Satanás são sutis. Você não acha que você é inteligente demais para aceitar essas coisas? Eu não acredito que você é um universitário, você é um mestrando, você é um doutorando, você é um pós-PhD. Eu não acredito que uma pessoa que tem o seu status social, que tem o dinheiro que você tem, vai acreditar nessas coisas que aquele pastor fica pregando. Você crê mesmo que esse tal de Jesus morreu? Você crê mesmo? É muito interessante como a sociedade, na atualidade, corrompe os valores de família. A Bíblia diz assim, ó, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea fez. Deus fez o primeiro casamento. E aí diz assim, cresçam e se multipliquem.
Aí a sociedade vem e diz assim, não, mas existe poliamor, existem diversas formas de família, isso que esse tal de Deus falou, está muito antiquado, nós somos pessoas do século 21, a palavra de Deus, queridos, mostra para mim e para você, que nós só vamos vencer o diabo, quando a nossa mente estiver arraigada na palavra. O maior exemplo disso, Jesus Cristo. Mateus 4, de 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, se por acaso você é o Filho de Deus, eu não tenho certeza, mas você está dizendo que é, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito. Jesus respondeu, presta atenção, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, se por acaso, numa coincidência, você é o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Aí veja bem, aí Satanás agora entra de novo com a palavra de Deus, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Você notou que agora ele está falando, mas se tu és o Filho de Deus, por quê? Porque se ele é verdadeiramente o Filho de Deus, eu já tinha tudo isso. Aí ele diz assim, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, porque está escrito na palavra de Deus. Jesus combateu o diabo com a palavra de Deus, e ele diz assim, olha, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Só há uma forma de resistir às mentiras de Satanás, quando nós estamos arraigados na palavra de Deus. Mas como é que você vai estar arraigado à palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus? Se você é um turista de igreja, uma vez por mês está bom, mentira de Satanás. De 15 em 15 dias, está bom, mentira de Satanás. Você não precisa tanto, você pode fazer da sua casa uma igreja, mentira de Satanás. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nós resistirmos à investida do diabo. Porque, queridos, a batalha espiritual, a Bíblia é clara, é travada na mente. A nossa batalha espiritual, cujo desenlace vai nos levar ao céu na eternidade ou ao inferno na eternidade, ela é travada na mente. Nós somos bombardeados diariamente por pensamentos que nos afastam de Deus, sugestões de Satanás na nossa mente para nos derrubar. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 5. Paulo fala a respeito dessa batalha que se dá na mente. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você entendeu onde se trava essa batalha espiritual? Presta atenção, queridos, as nossas armas não são humanas. E aí ela diz o seguinte: nós destruímos argumentos. Você precisa destruir esses argumentos que Satanás, através das suas mentiras, tem colocado. Mas Paulo continua dizendo:
nós vamos destruir argumentos e vamos destruir toda pretensão que se levanta contra o conhecimento. Pretensão. A pretensão para destruir o que a palavra de Deus declara. Mas a grande mentira é que qualquer religião leva a Deus. Jesus Cristo declarou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus Cristo, eu sou a porta, entrai por ela. Nós estamos vivendo hoje, queridos, notícias de crianças que são apresentadas como drag kids, e os pais estão vibrando com isso. Nós estamos vivendo épocas em que as crianças declaram os pais que com 3 anos a criança já vai definir a sua sexualidade, que ela não quer o seu sexo de nascimento. Mas pastor, é ideologia de gênero, você precisa ser mais moderno. Eu não preciso ser moderno, eu tenho a minha mente renovada pela palavra de Deus. Não pensem vocês que evangelho tem a ver com modernidade, queridos. Evangelho tem a ver com verdade. A Bíblia é clara: nós levamos cativo todo pensamento. O Espírito Santo leva cativo o meu pensamento, está escrito ali? Ah não, Jesus Cristo leva o meu cativo, o meu pensamento. Quem é que leva seu pensamento cativo? Quem? Você mesmo. Então preste atenção, a Bíblia declara que você controla o que pensa. Você escolhe o que você quer pensar. Ninguém vai obrigar você a pensar o que você não quer. Ninguém vai me obrigar a colocar na minha mente aquilo que eu não quero. A Bíblia declara: eu levo cativo. E a palavra é: eu levo preso. Eu não só amarro, como eu levo, está cativo, está preso, não tem como fugir. E eu levo o quê? A obediência de Cristo. Para quê? Para que a minha mente seja como a mente de Cristo. Quem preenche as nossas mentes, queridos, somos nós mesmos. Quem escolhe os programas de televisão que você vê? Quem escolhe os amigos com os quais você conversa? Quem escolhe os ambientes que você frequenta? Quem escolhe os livros que você lê? Quem escolhe as músicas que você ouve? Quem escolhe? Você. Nós enchemos as nossas mentes da forma que nós quisermos. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente nisso, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só, de novo, hein? É verdadeiro? É nobre? É correto? É puro? É amável? É de boa fama? Então, se tiver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Eu li o Código da Vinci. Eu acho que Maria Madalena teve caso com Jesus Cristo, eu acho que eles transaram, tiveram filhos, porque eles imigraram para a França e deram origem. E aí o Discovery Channel faz documentários. Agora estão lançando o filme, agora o nome é Maria Madalena, que na verdade deveria ser a maior das apóstolas, mas Pedro tinha inveja dela, e aí armou uma cilada para que ela fosse chamada prostituta, quando na verdade ela não era prostituta. E aí tem um monte de crente. Ai, que irritação que isso me dá, gente, repetindo isso não está na Bíblia. Não é porque Dan Brown escreveu, não é porque fizeram um filme, não é porque fizeram uma novela, que isso é verdade. Por misericórdia, tanta mentira se relacionando a coisa. Para quê? Para destruir a sua fé. Tem pessoas que dizem: você vai ver, aí você vai se decepcionar. Quando você descobrir a verdade desse evangelho, você vai se decepcionar. É Satanás, pai da mentira. E aí você tem que falar como falou Jesus Cristo, pautado na palavra de Deus: retire-se, Satanás, porque eu sou lavado, remido com o sangue de Jesus Cristo. Eu sou filho de Deus. Mas tem pessoas, queridos, que não exercem esse livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio sim.
para escolher o que eu penso, para escolher a mente que eu quero ter, para escolher a vida que eu quero, para escolher ser fiel a Deus, para dizer não para o mundo, para vencer as tentações em Jesus Cristo, para ser fiel à palavra de Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas, para ter alegria de vir à casa do Senhor, para desejar passar a minha eternidade no céu. É esse o meu livre-arbítrio. Por que as pessoas escolhem o livre-arbítrio? Para encher a sua mente com tanto lixo. Mas aí, a mente fica dividida. Esquizofrenia é espírito dividido. Mas, infelizmente, mente dividida é um mal atual das igrejas. Mente dividida entre o passado, ou seja, o velho homem, passado sem Cristo, ou seja, a carne, e o novo homem presente em Jesus, com o Espírito. Sabe, pastor, eu estou na igreja, mas eu ainda continuo gostando muito de algumas coisas daqui. Eu estou aqui, mas eu ainda tenho muitos amigos daqui. Eu estou aqui, onde é que eu estou? Já não sei mais, porque está dividido. E a palavra de Deus fala sobre isso. Romanos 8, de 5 a 7. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha para mim. O Espírito deseja bebida? O Espírito deseja pornografia? O Espírito deseja mentira? O Espírito deseja sexo ilícito? O Espírito deseja que você esteja com companhias que afastam você de Deus. É isso? A Bíblia está sendo clara, queridos. Olha só, o Espírito, quem tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, quem vive de acordo com o Espírito. É só você pensar. Você não precisa nem conhecer a Bíblia toda, é só você usar a sua inteligência. Agora, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, não submete à lei de Deus. Então, quando nós pensamos como o mundo quer que nós pensemos, quando nós vivemos como o mundo quer que nós vivemos, nós somos inimigos de Deus. É isso mesmo. Tem crente que é inimigo de Deus. Prega uma coisa e faz outra. Tem crente que é assim, eu estou muito crente, estou crente. Fica afastado da igreja. Daqui a pouco está fazendo as coisas que o mundo diz e está dizendo assim, não é bem assim não, sabe? Eu tenho direito de ser feliz, Deus quer a minha felicidade. Então quem está me dando a bênção, não é bênção, é maldição. Enxerga! Mas meu coração está gostando, enxerga! Mas a mente está bloqueada, porque Satanás está soprando. Não, você vai ver, isso vai virar uma bênção. Diz para Eva também. Vai lá, você vai ser igual a Deus, pode comer, minha filha. Satanás também está prometendo para essas pessoas, e essas pessoas estão fazendo aquilo que Deus não quer que façam, dizendo que é bênção, e vão colher as consequências. Isso é inevitável. Mas a mente dividida, a palavra de Deus diz que traz instabilidade. Peça, porém, confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha só, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Não vai receber, está claro aqui, não pense que vai receber. Mente dividida, pois tem a mente dividida. Quem tem a mente dividida, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Não vai. E é instável em tudo que, ora está bem, ora está mal, ora está rico, ora está pobre, ora está saudável, ora está doente. É instável em tudo que faz. E essa instabilidade vai corromper a mente. Vamos lá, Tito 1,15. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência estão corrompidas. Não deram control ao Tidel, mente corrompida. Somente, queridos, nos aproximando de Deus, nós vamos combater essa mente dividida. Tiago 4,8. Aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, meio mundo, meio igreja. Meio mundo, meio igreja. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Façam alguma coisa.
façam a mente dividida. Coração fala de sentimentos, fala de paixões, fala de teimosias, fala de raivas, de iras, de tanta coisa. Para que a gente possa combater a mente dividida, e eu já estou terminando, a gente precisa entender a importância da igreja e dos cultos. Quando você vê os cultos, nesse momento você está ouvindo a palavra de Deus. Você pode estar até contestando, você pode até estar concordando ou discordando, mas o fato é que você está internalizando verdades e conceitos bíblicos. E essas verdades e conceitos bíblicos vão entrar em conflito com seus antigos conceitos. E esse conflito, quanto mais você vai ouvindo a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai nos convencendo da verdade, e quando nós percebemos, mudamos o nosso modo de pensar, mudamos a nossa mente, mudamos o nosso modo de agir. Quantos de vocês já não pararam e se surpreenderam dizendo assim, como eu já mudei, como eu já mudei? É claro que nós temos muito mais para mudar. Você pensa, como é que eu gostava disso? Como é que eu fazia isso? Você não consegue imaginar, nem você próprio, vivendo daquela mesma forma, porque você foi internalizando a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, através da atuação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, foi fazendo com que sua mente seja renovada, e aí a sua vida é transformada. Romanos 10:17 diz assim, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós precisamos ouvir Bíblia, nós precisamos ouvir, e é aqui na igreja que você ouve, é nos cultos, e quanto mais você está ouvindo, mesmo que você não perceba, essa verdade está sendo internalizada. Hebreus 10:25 diz assim, olha, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Quando alguns chegarem para você e perguntar, não precisa ir para a igreja hoje não, aí você pode mencionar para ele que nem Jesus, está escrito, Hebreus 10:25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. Significa que você diz, não, vamos sim, vamos para a igreja. Estou cansado, não, vamos para a igreja, Deus vai te abençoar. Você precisa encorajar as outras pessoas a virem para a igreja. Nós precisamos, queridos, como eu já mencionei, ter a nossa mente transformada. Transforme a sua mente. Transforme a sua mente. 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. E não estejam com o corpo preparado, não. Não estejam com o exército preparado. Estejam com o bolso preparado, esteja com a sua influência preparada, esteja com a sua capacidade financeira preparada. A Bíblia diz assim, esteja com a mente preparada, pronta para a ação. Sejam sóbrios. A sobriedade da palavra de Deus. A minha mente tem que estar inundada com as verdades da palavra de Deus. A minha mente inundada com as verdades da palavra, ela vai estar pronta para a ação. E que ação é essa? Dizer não para o diabo, dizer não para tudo aquilo que me afasta de Deus, dizer não para a minha comodidade espiritual, porque nós somos responsáveis pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Mas Deus pode todas as coisas. Deus pode. Deus me salvou através de Jesus Cristo. Deus me batizou com o Espírito Santo. Deus já realizou milagres na minha. Existem coisas que Deus não vai fazer por você. Aquilo que você tem que fazer, Deus não faz. Tem muito crente orando muito e fazendo pouca coisa. Josué, quando foi conquistar Canaã, foi orar a Deus. Deus disse assim, meu filho, esforça-te. Faz a tua parte, que eu te ajudo. Tem muita gente que diz, Senhor, muda minha mente, mas quem é o agente dessa mudança, dessa renovação? Somos eu e você. Nós somos
irresponsáveis. Por isso que ele diz assim, ó, não se amoldem ao padrão do... O que é se amoldar? Não tenha um molde, não tenha a forma do mundo. Seus pensamentos estão coincidentes com os pensamentos do mundo? Você está amoldado. Suas verdades estão coincidentes com as verdades do mundo? Você está amoldado. Seus sentimentos e seus comportamentos estão muito similares, quase iguais aos do mundo? Você está amoldado. Seus desejos e as suas vontades estão muito próximas daquilo que se faz no mundo? Você está amoldado. E a palavra de Deus diz assim, não se amolde, não tenha o formato do mundo. O nosso formato, o nosso shape é diferente e precisa ser. Isso a palavra de Deus declara para mim e para você. Padrões do mundo são os valores estabelecidos como aceitáveis, valores sociais, valores culturais. Eu não vou ter o padrão do mundo. A televisão, hoje em dia, serve para isso, para enfiar na nossa casa valores corrompidos. E aí, eu e você ficamos recebendo. A Bíblia diz o seguinte, olha, sua mente vai ser alimentada por aquilo que você vê. E aí eu pergunto a você, o que você está vendo? É isso que está alimentando a sua mente? Está na Bíblia. Meu Deus, tem misericórdia. Eu não sou contra a televisão não, queridas. Eu tenho televisão, eu assisto televisão. Mas faça o uso inteligente disso. As pessoas estão sendo corrompidas. As pessoas estão tendo suas casas invadidas. Vamos lá? A Bíblia diz assim, olha, transformem-se pela renovação da sua mente. Metamorfose. Metamorfose é transformação de um ser em outro. É isso que a Bíblia está dizendo. Você, Álvaro, tem que ser transformado de um ser em outro. A lagarta, ela sofre metamorfose. Ela vai para o casulo e ela vira o quê? Uma borboleta igual lagarta? É totalmente diferente. Por quê? Metamorfose. O Álvaro que eu era, eu não reconheço mais. O Álvaro que eu fui, eu não reconheço mais. O Álvaro, da forma que eu vivia antes de Cristo, eu não quero mais, porque eu sou nova criatura, eu nasci de novo em Cristo Jesus. Metamorfose. Transformem-se pela renovação da sua mente. Mente renovada. E é tão sério isso, que você vai ver que lá em Efésios 6, Paulo manda a gente usar o quê? Capacete. Usa o capacete da salvação para guardar a sua mente. Coloca um capacete. É tão sério isso, queridos. Mente renovada significa vida transformada. Mente renovada é capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mente renovada comprova, declara a verdade. Mente renovada. As igrejas estão cheias de pessoas tristes, amarguradas, frustradas, desiludidas. E às vezes, sabe por quê? Porque não mudaram a sua mente. Não renovaram a sua mente. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Deus examina a nossa mente. Ele sonda o coração, mas examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. A minha mente é que vai decidir aquilo que eu sou. A minha mente é que vai decidir aquilo que eu faço. A minha mente é que vai decidir aquilo que eu sinto. A minha mente é que vai decidir aquilo que eu quero. E Deus vai examinar a minha mente, e aí Ele vai me recompensar de acordo com as minhas obras. Se a minha mente estiver em Cristo, a recompensa vai ser a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a mente renovada, ela é guardada pela paz que vem de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Quando a nossa mente for a mente de Cristo, a paz de Deus vai guardar a nossa mente em Cristo Jesus. E aí, a nossa vida será uma vida transformada.